Ponto fundamental da política revolucionária, que implica no que os revolucionários devem buscar nesse momento. Então, justamente, se fala muito em buscar uma frente com outros partidos de esquerda. PSTU, PCdoB, aí o PCdoB quer criar uma frente para entrar no PSB, agora inclui o PDT, esse tipo de loucuras. Nós não somos a favor de uma política de juntarmos com outros pequenos grupos para, a partir daí, lutarmos contra Bolsonaro, que isso aí é muito difícil, nunca funcionou muito bem. Até pode ser tentado, mas o grosso da nossa política não é a frente de esquerda, que, no geral, essa frente de esquerda é uma frente eleitoral e oportunista, sino que é uma frente única, conforme foi explicado e aplicado muito bem pelo Partido Bolchevique, principalmente na Revolução de 17, pelos 4 congressos da Terceira Internacional Comunista, principalmente no terceiro congresso, que era uma maneira de como ganhar os trabalhadores daquelas organizações que os controlavam. Então, nesse sentido, por exemplo, quem controla os trabalhadores nesse momento, de uma maneira frágil no Brasil, seria o PT, fundamentalmente. Então, o que nós estamos propondo? Palavras de ordem e fazer agitação na base, não somente nas categorias onde a gente atua, sino no geral, negócio mais amplo, para impulsionar os trabalhadores pela base para ultrapassarem e pressionarem a própria burocracia sindical, que funciona como um grande colchão, um grande amortecedor das lutas. Então, os trabalhadores dos Correios, por exemplo, Fernando, um trabalhador dos Correios, precisam pressionar essa burocracia calhorda, principalmente a burocracia do PT, dos sindicatos fundamentais patronais do Rio de Janeiro e de São Paulo, e a burocracia da articulação petista, para que eles chamem a uma plenária nacional com representantes para discutir um plano de lutas. E, a partir daí, por exemplo, se amplia isso para uma discussão por baixo, com militantes de baixo, na Petrobras, nos bancos públicos, no setor elétrico, que são aqueles setores que estão colocados na mira da privatização. E privatização aqui é terra arrasada. Vender tudo por, como foi feito com a Vale, 2% do valor, com dinheiro do BNDES. Quando entra nos Correios, por exemplo, entrega isso para a DHL, para a Federal Express e outra, elas entram, aplicam os processos delas, e com isso mandam embora 80% dos trabalhadores. E com os novos ataques, o que acontece? Entram trabalhadores de fora, ganhando 4 vezes menos, sem nenhum direito, que nem já está acontecendo com os trabalhadores terceirizados. Inclusive, os trabalhadores terceirizados dos Correios, que trabalham nas áreas mais difíceis, principalmente os OTTs, que seriam da parte de triagem de cartas e encomendas, a maioria deles estão com problemas de todo que tipo. Nas costas, arrebentados, se arrebenta rapidinho. Os meses de trabalho já fica feito um caco. Então, a nossa proposta é impulsionar a luta pela base. E isso, como fazer? Aí a velha pergunta, como fazer? E aí surge a outra pergunta. Precisamos ter uma rede de televisão para fazer isso? Precisamos ter um jornal, Folha de São Paulo? O que fazer? Bom, o que temos que fazer é o que sempre foi feito. A classe operária e os trabalhadores aprendem por experiência própria. Quem vai movimentar a classe operária não somos nós. Nós não vamos carregar a classe operária nas costas. É o capital. Esses ataques que estão para vir no Brasil e no mundo, principalmente no Brasil e na Argentina, mais do que nada, eles vão provocar reações e desestabilização social. O nosso papel é modesto. Nós temos que ir mas ir com maior intensidade ainda quando o ascenso acontecer, há uma grande greve, por exemplo, temos que ir lá e apoiar. E como? Armado com fuzil? É óbvio que não. Isso é um negócio absurdo, que nem o companheiro Paulo tinha falado no início.
Nós temos que ir lá armados com panfletos, com o jornal. Temos que levar a clareza para os trabalhadores, que aprendem por experiência. E, principalmente, ajudá-los a colocar em pé palavras de ordem que mobilizam milhões de pessoas. Nós não temos que mobilizar 50 pessoas, 500 pessoas, 1.000 pessoas. Isso é absurdo. O imperialismo norte-americano tem 4 milhões de funcionários para quebrar a Revolução Mundial. Está aplicando uma revolução colorida no Brasil, inclusive digna de elogios. Por exemplo, fico muito impressionado com o profissionalismo desse pessoal que montou essa guerra assíncrona, revolução colorida contra o Brasil, idiotizando todo mundo, convertendo ao Haddad, ao PT, ao PDT, ao Ciro Gomes e toda a esquerda em uma esquerda golpista. Participaram do golpe das eleições, não reconheceram que vinha um golpe militar, ainda manda mensagem de congratulação para o presidente eleito Bolsonaro, não enxerga nada. Ou seja, quem colocou essa política em pé e aplicou, que foi, obviamente, a CIA, o Departamento de Estado, a Embaixada norte-americana, sabem muito bem o que eles estão fazendo. E tem pessoas muito capazes e inteligentes. Né? Agora, o problema é que eles têm um pequeno problema ali, por mais inteligentes que eles sejam. Eles têm que fazer funcionar uma política podre. Qual é a política podre? É que eles têm que funcionar uma economia caduca, super podre. Esse que é o problema. Então, a nossa política não tem que ser essas besteiras que a esquerda está falando, tipo, não participar do Facebook, fugir para não sei aonde, outro maluco pega em armas não sei do que, esse tipo de besteira. Não, é fazer o básico, que a esquerda, por ser uma esquerda pequeno-burguesa, que tem uma mentalidade própria de um dono de pequena padaria, não quer fazer, não quer ver. E que é simples. Colocar uma política revolucionária em pé, em cima de uma análise científica da realidade, estabelecer as palavras de ordem, quer dizer, ajudar os trabalhadores a colocar em pé as palavras de ordem, propagandeá-las e agitá-las. E ajudar a classe operária que vai se levantar a se organizar. Simples, é isso. Quem vai derrotar o fascismo, o golpe militar, não somos nós. Isso é ridículo. Eu vou terminar isso aqui só colocando 2 exemplos finais para ficar mais claro. Quem derrotou as ditaduras militares no mundo não foi nenhum desses iluminados. O foquismo foi derrotado nos anos 70. E olha que ele foi encabeçado principalmente por um grande revolucionário. Ele era um monstro de revolucionário comparado com os oportunistas atuais, que é o Ernesto Che Guevara. Mas ele cometeu um erro brutal, que é a questão do foquismo, justamente. Sair, pegar uns 4 malucos em arma, ir lá para a serra, não sei aonde, e enfrentar o imperialismo assim. Tudo bem que ele tinha a guerra do Vietnã que ele queria apoiar. Ou seja, ele é uma pessoa séria. Agora, essa esquerda que nós temos aqui é uma esquerda totalmente em fase de morte. Quem derrotou a ditadura militar no Brasil foram as greves operárias. Isso em primeiro lugar. E principalmente as greves operárias metalúrgicas. Quem derrotou, um caso mais gritante ainda, a ditadura ultra sangrenta na Argentina, foi o movimento operário que não foi contido também durante a ditadura do Videla. O ascenso de massa do Cordobaço de 69, nunca foi fechado. Isso durante a ditadura militar, totalmente não. Teve muitas greves na ditadura militar. Somente foi fechado por Menem, em 1989, 20 anos depois. E aquela política dos grupos guerrilheiristas que tinha na Argentina, principalmente dos montoneiros e do ERP, e que olha que isso aí não eram os grupos brasileiros, eram grupos gigantescos isso aí. Tinha milhares de guerrilheiros. O ERP chegou a espelhar a estrutura do exército, fazer as ações monumentais, mas eles cometeram erros gravíssimos. Transformaram um método, que era a luta armada, que é um método, uma tática, numa estratégia. A mesma coisa que a esquerda pequeno-burguesa faz hoje. Transforma um método, uma tática de luta, que é a eleição,
que deveria ser apenas usada como uma plataforma de agitação e propaganda, absolutiza e transforma isso no centro de tudo. Também é absurdo, né? E essa esquerda guerrilheirista argentina tirou grandes lideranças operárias e levou para a guerrilha, enfraquecendo o movimento operário, que foi quem derrotou a ditadura militar com as greves e principalmente com o grande movimento de massas que aconteceu com a Guerra das Malvinas, a derrota das Guerras Malvinas. Então, para terminar concretamente, nós precisamos orientar o nosso trabalho, conforme todos os companheiros já falaram, para organizar o movimento operário. E, além disso, isso fazemos em cima das seguintes palavras de ordem: fora Bolsonaro e o golpe militar, por um plano de lutas contra todos os ataques, por uma plenária nacional de trabalhadores, fora o imperialismo do Brasil e da América Latina. Encerramos por aqui, agradecemos a todos pela audiência e os convidamos para assistirem aos nossos vídeos no canal Gazeta Revolucionária do YouTube, os nossos hangouts das quartas-feiras às 20h30, as nossas matérias no site gazetarevolucionaria.com.br, a nossa página do Facebook, Gazeta Revolucionária, participar dos nossos debates, bastante em detalhes, a gente entra nos assuntos no WhatsApp, vocês podem pedir acesso para um de nós, pode ser feito pela página do Facebook, e agradecemos mais uma vez a todos pela audiência. Uma boa noite. Boa noite a todos e até quarta-feira, na próxima quarta-feira, dia 7 de novembro, nós estaremos aqui às 20h30 debatendo as questões que mais interessam aos trabalhadores. Uma boa noite a todos e até lá.